Estamos aqui em Jope e Atos capítulo número 9, verso 43, é o último versículo de Atos 9, diz: Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Temorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que fica perto do mar. E aí ele manda então 2 empregados com um soldado piedoso, e continua assim no verso 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns irmãos de Jope o acompanhavam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levanta-se, que eu também sou homem como você. Aqui acontece algo impressionante. No verso 38, ele vai discursar a respeito de Jesus e diz o seguinte, no verso de número 38: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Então, pela primeira vez vai aparecer algo impressionante aqui. Os gentios, aqueles que não são cristãos, e aqueles que principalmente não eram judeus que estavam aqui, porque Cornélio era um romano, gente. Ele é batizado no Espírito Santo. A Bíblia diz algo interessante. Ele diz o seguinte: enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Então receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados novamente em nome de Jesus. Deus, ele não faz distinção a nenhum tipo de tribo. Quando a Bíblia diz que no céu haverá gente de toda tribo, língua, raça e nação, o que Deus está dizendo é o seguinte, que ele não faz acepção. Pedro, ele fazia acepção, ele era judeu. A gente acha que às vezes a mão de Deus só vai operar em favor dos crentes. Não é verdade, gente? Não, porque eu sou crente, Deus me ouve. Aqui algo impressionante está acontecendo. Um homem que não conhecia Jesus, ele está entregando esmolas. Nós evangélicos não pregamos sobre esmola, porque a gente acha que esmola é coisa de gente religiosa. A gente fala sobre ação social, a gente fala sobre ajudar os pobres, mas não fala de esmola. E aqui diz que as esmolas subiram como uma oferta. Então, quando você faz uma oferta, quando você entrega uma oferta, a Bíblia diz que por causa de um copo de água fria que você dá para um discípulo, porque ele é discípulo. Mas a Bíblia também diz de gente que não tem nada a ver com Deus. Quando você visitou e deu comida para o faminto, você fez a mim. Não está falando que você fez para o crente. Quando você visitou alguém na cadeia, você foi me visitar. Quando você vestiu aquele que estava nu, você me vestiu. Ele está falando que tudo isso sobe. O interessante é que esse homem tinha um coração tão perfeito diante do Senhor, que Deus manda um anjo, porque ele não era salvo não. Deus está ouvindo, recebendo a oferta, mas ele não é salvo. Então ele fala: vai lá, chama Pedro. Então ele está numa cidade chamada Cesareia, que fica ao norte ainda do lugar que a gente está. Ele está morando em Cesareia. Ele manda então esse soldado e 2 servos para virem buscar. Vai lá e chama Simão. Pedro
tá lá em Jope. Deus então faz com que ele traga a verdade. Pedro entra, ele vem saudar Pedro se dobrando, se ajoelhando. Ele fala, não. Pedro diz assim, adora a Deus, eu sou homem como você. Ele não quer ser adorado, mas ele prega o evangelho, e no momento que a fé entra no coração, o Espírito Santo também entra. É interessante isso. Você vai ler em Efésios capítulo 1, verso 14, que nós recebemos o Espírito Santo quando nós cremos, porque fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quando crestes, o Espírito vem em nós e ele vai manifestar em nós um dom. Nesse dia aqui eles estão orando em línguas e alguns estão exaltando o Senhor. Nem todos estão orando em línguas, não. E nesse momento, Pedro descobre algo impressionante. Pedro fala que o evangelho não é para ser guardado para a gente. O evangelho não é para ficar dentro da igreja. O evangelho não é para ficar dentro da nossa casa, é para a gente expandir ele, para levar para a gente, que às vezes a gente fica tão preocupado com pessoas que a gente quer alcançar, que se esquece das pessoas que estão do lado da gente, que tem que ser alcançadas. Agora, aprenda isso. Quem prega o evangelho não tem moleza. Jesus diz, se eles rejeitaram a mim, vão rejeitar a vós também. Mas se eles creram em mim, também crerão em vós outros. Então, quando a gente fala de Jesus, muitas vezes o evangelista, e eu sou evangelista, esse é um dom que Deus me deu desde o princípio, ele é tido como alguém intruso, alguém metido. Eles vão chamar você, Jesus diz assim, se chamaram ao filho do dono da casa de Beelzebub, o que você acha que vão chamar vocês? Então muitas vezes somos agredidos. O apóstolo Paulo tomou surra de vara, foi apedrejado, foi chicoteado, porque ele entrava nas cidades falando do evangelho do reino. Então falar de Jesus muitas vezes não coloca a gente num patamar de alegria, não, gente. Lugar de profeta é no calabouço. Lugar de profeta é no deserto. Quando você entra para anunciar o evangelho, muita gente vai rejeitar, mas também vai ter muita gente que vai te aceitar. Esse homem chamado Simão chama Pedro. Pedro estava aqui em Jope, ele vai para Cesareia, e lá em Cesareia que desce o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Jesus nunca foi a Cesareia, sabia? Você não vai ver uma referência bíblica de Jesus ter ido à cidade de César. Cesareia, César sobre o mar. Mas o evangelho, ele é anunciado para chegar a todas as nações. Jesus diz, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Amém. Aqui, a vocação de Pedro se estende para todas as nações. É isso que Deus quer de mim e de você. Siga a gente, fica na paz, até a próxima.